Olá, amados, a paz do Senhor a todos. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração e te pergunto como você tem reagido aos últimos acontecimentos do mundo. Você tem agido com desespero? Ou você tem brigado, tentando sempre trazer a sua opinião e entrando em confrontos desnecessários? Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, dizendo que tudo isso que está acontecendo pode ser um campo perfeito para que nós possamos pregar a palavra do Senhor, para que possamos lançar a semente do Senhor nesse mundo. Por muitas das vezes nós agimos com desespero, falta de esperança, muitas das vezes nós não sabemos o que fazer no meio de tanta tribulação. Mas eu te digo, o alinhamento com o Senhor, o alinhamento com a vontade de Deus pode ser a chave perfeita para que nós possamos acessar algo diferente nos céus. Quero compartilhar com vocês em Amós 7, a partir do versículo 1, que diz assim: Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei: Senhor soberano, perdoa, como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor se arrependeu e declarou: Isso não acontecerá. O soberano, o Senhor, mostrou-me também que para o julgamento estava chamando o fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei: Soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou: Isso também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isso: o Senhor com um prumo na mão estava junto ao muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: O que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Nessa palavra, irmãos, o profeta Amós foi utilizado para trazer essas visões ao povo. Amós era um profeta que foi julgado por não ser filho de profeta. Amós poderia não ter pedigree, poder ter o selo de profeta, mas ele tinha uma palavra a ser dada. Isso pode ser hoje o diferencial que nós podemos fazer na vida das pessoas. Nós podemos ser apenas os cristãos na visão do mundo, mas mediante a tantas coisas que têm acontecido, nós podemos ser o diferencial para esse mundo. Nessa palavra, Amós vê gafanhotos chegando para destruir. Ele vê fogo do céu para destruir. E nesse exato momento, Amós ele clamou ao Senhor. Nós temos que entender que o nosso clamor pode mudar a situação que nós estamos passando. A chave que nós temos para alcançar a compaixão de Deus, o coração de Deus, é clamar. Nós precisamos entender que no texto diz que o Senhor se arrependeu, mas esse arrependimento ele se traduz em compaixão. O Senhor tem compaixão daquele que clama a Ele. Utilizemos essa ferramenta, igreja, para que possamos clamar ao Senhor e ter um novo alinhamento com Ele. A última visão de Amós, ele viu um prumo. O Senhor mostrou um prumo a Amós. E o prumo quer dizer alinhamento. Um muro feito no prumo. Isso é alinhamento com o Senhor. Nós precisamos entender e ouvir a voz de Deus no meio de tanta tribulação, no meio de tanta angústia, no meio de tantas coisas. Essa é a nossa ferramenta, igreja. Quantas pessoas que nunca deram ouvido a palavra alguma hoje estão sensíveis no meio do medo dessa doença que chegou. Eles estão sensíveis para ouvir a palavra de Deus. Seja um versículo que você posta nas suas redes sociais, eu te garanto que mais pessoas estão reagindo a isso. Esse é o celeiro perfeito, igreja, para que nós possamos utilizar o clamor ao Senhor, para que Ele possa alcançar a nossa nação, para que Ele possa alcançar aqueles que estão ao nosso redor, e isso seja um novo alinhamento de nós com a vontade do nosso Pai. Então não se desespere nesse momento. Clame ao Senhor. Ele virá com compaixão, Ele nos atenderá e Ele nos fará experimentar algo sobrenatural no meio de tanta tribulação. O Senhor está aguardando o levantar de um povo que irá mudar toda a situação com o clamor e irá mudar todo o seu redor, trazendo o céu à terra através da sua intercessão. Que essa palavra fique em seus corações. A paz do Senhor.